Hoje com o pastor Joseph Prince. Sabe de algo? Igreja, estamos vivendo em tempos proféticos. Neste ano, o tema do ano foi o ano do jubileu. Então espere um pouco, porque eu quero te fazer lembrar do tema do ano, até então compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E vai te abençoar. Jubilee. Amém? Agora lembre-se, esse jubileu não é para o mundo. Ok? Quando falamos dessas coisas que Deus está nos mostrando, sabemos que o mundo está indo de mal a pior. As trevas vão cobrir a terra e densas trevas vão cobrir o povo. E na semana passada eu falei sobre Isaías 59. Vamos ver de novo isso. Verso 20, e virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, de acordo com esta versão, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor desde agora, e para todo sempre. Fizemos uma comparação quando isso foi citado pelo apóstolo Paulo. Paulo citou da Septuaginta porque, neste caso, a Septuaginta foi inspirada. Amém? A versão grega do Antigo Testamento, a interpretação dele. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Ele está citando Isaías 59, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Mas no verso 21, em Isaías 59, em vez de dizer o meu espírito estará em você e minha palavra na sua boca, Paulo na verdade diz pelo espírito. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Muito interessante. Amém? É quando Deus tira os seus pecados, que o Espírito Santo pode te encher. Você já pensou quão puro você fica quando se torna um justo? Sabia que o Espírito Santo, a maravilhosa terceira pessoa da Trindade, pode na verdade vir e habitar em você? O que ele não podia fazer no Antigo Testamento, até mesmo os santos de Deus, os profetas e também sacerdotes, todos eles tinham o Espírito Santo vindo sobre eles para executar uma certa tarefa, uma certa missão, até mesmo Sansão, certo? Os juízes de Israel tinham o Espírito Santo sobre eles para uma certa missão, mas depois que terminavam a missão, o Espírito Santo saía, e eles ficavam cansados como qualquer outro homem. Eles ficavam desesperados por forças, e o Espírito Santo vinha e saía, e é por isso que nós não podemos orar a oração que Davi fez no Salmo 51, quando ele disse para Deus, não retires de mim o teu Espírito, porque Jesus disse, o Espírito Santo habitará em ti para sempre. Então temos algo que eles não tinham antes. Amém? Algo que eles não tinham. Temos o Espírito Santo dentro de nós. E ele habitará conosco por quanto tempo? Jesus disse, para sempre. Para sempre, amém? Para sempre é muito longo. Amém? Então, o Espírito Santo agora está em nós. E a evidência é a oração em línguas, o primeiro dom que vem do Espírito Santo. Quando se fala dos 9 dons do Espírito, que manifestou no dia de Pentecostes, aconteceu o primeiro Pentecostes, que foi quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos no Monte Sinai, e 3.000 pessoas morreram. É por isso que a Bíblia diz assim em Atos 2, quando o dia de Pentecostes se cumpriu, Deus enviou quem? O Espírito. E desta vez, 3.000 pessoas foram salvas. Então, no primeiro Pentecostes, quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus exigia,
não deverás, não matarás, não roubarás. Mas sob a graça, Deus diz, eu irei. Eu serei seu Deus. Amém? Serei misericordioso para com as suas injustiças. Dos seus pecados, não me lembrarei mais. Amém? Mas aqui o Senhor disse, me lembrarei dos seus pecados, e visitarei os seus pecados e iniquidades até a 3ª e 4ª geração. Mas aqui o Senhor diz, não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? 3.000 pessoas morreram quando os 10 mandamentos foram dados. Amém? A lei foi dada. 3.000 pessoas foram salvas no dia de Pentecostes. O fogo estava do lado de fora. O fogo era os trovões e os relâmpagos e o terremoto. E a Bíblia diz que se alguém tocasse no monte, morreria. Não podiam chegar perto. Era a mensagem do Monte Sinai. Nem se aproximem. Aqui, a Bíblia nos diz que é um novo e vivo caminho. Quanto mais se aproxima de Deus, mais você vai viver. É o caminho vivo. Aleluia! Viu o que aconteceu agora? Quanto mais se aproxima de Deus, mais você vive. Amém. Quanto mais você se afasta de Deus, mais não busca Deus, mais se afasta dele. É como se estivesse caminhando para a morte. É desse jeito. Amém? E quando você está no Monte Sião, quando Deus deu não a lei, mas o Espírito, não há mais exigências. A lei exige, a graça provê. A lei exige, a graça provê. A lei mata, a graça dá a vida, o Espírito dá a vida. É por isso que eu amo pregar isso. Os pregadores precisam mudar o seu púlpito do Monte Sinai para o Monte Sião. Acho que, na maioria das vezes, não é completamente o Monte Sinai. Certo? Porque ninguém prega totalmente a lei na igreja cristã. Mas o que fazem é, ficam no meio das duas montanhas. Misturam as duas. Eles dizem, eu sei que somos salvos pela graça, recebemos tudo pela graça, mas devemos cumprir a lei moral. A lei moral são os 10 mandamentos, que a Bíblia chama de ministério da morte. 2 Coríntios 3. Porque a lei cerimonial nunca foi escrita ou gravada em pedras. E ali diz, o ministério da morte foi gravado em pedras. É muito claro, graças a Deus temos o Espírito Santo. Amém. E ele não está aqui para apontar os defeitos, mostrar os pecados. Ele está aqui para revelar Jesus. Para pegar o que é meu, disse Jesus, e mostrar a vocês. Ele veio glorificar uma pessoa e não é ele mesmo. Ele veio para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir o amém? É como uma mulher que Deus escolheu para Isaque, o filho amado. Lembra da história? 2 capítulos antes, a noiva de Isaque ser escolhida, temos a história de Abraão. Deus disse a Abraão, toma o teu filho, teu único filho, o filho a quem tu amas, e me ofereça na montanha. Você conhece a história? Abraão teve 2 filhos, não só Isaque, mas também Ismael. Certo? Mas por que Deus falou o teu único filho? A quem tu amas? Porque Deus pensava no seu filho. Estão ouvindo? Porque os olhos de Deus não reconhecem aquilo que é nascido da carne. Deus disse então para oferecê-lo na montanha. Não falou qual montanha ainda. Sabemos que é o Monte Moriá e Deus disse, vou te mostrar a montanha. E então, antes de Abraão matá-lo, Deus mandou parar e disse, agora eu sei que tu me amas. Porque tu não poupaste o teu filho, teu único filho, e agora eu e você podemos dizer a Deus, agora eu sei que tu me amas. Porque tu não poupaste o teu filho, teu único filho por mim. Amém? 2 capítulos depois disso, temos Isaque. Vou falar nisso. A história de Isaque aconteceu no Monte Moriá, onde o templo foi construído mais tarde. Amém? Ainda podemos ir lá hoje. Você pode ir à montanha, onde o templo foi construído e andar naquela região toda, mas você sabe onde é. Mas ali ficou famoso por causa de Abraão e Isaque. Amém? É o pedaço de terra mais desejado de toda a terra hoje. Mais desejado. Mais disputado. Agora, quando diz que eles desceram, não diz que Isaque desceu. Muito interessante. No final do capítulo você vê que ele foi poupado porque Abraão olhou para trás e Deus disse, tinha providenciado o cordeiro. Toda vez que obedecemos a Deus, obedecemos aqui e vemos a provisão vir do outro lado. O cordeiro já estava subindo a montanha do outro lado.
E ele ficou agarrado com os chifres porque... E há um significado ali porque Deus não pode aceitar. Se ela ficasse grudada do lado, muitas ovelhas ficam grudadas. De acordo com os pastores em Israel, dizem que as ovelhas ficam agarradas por causa da lã. Elas ficam presas nos espinhos dos arbustos e elas não conseguem sair sozinhas. Mas ficar preso pelo chifre quer dizer que entrou por querer. Para ficar preso, ele veio, sabendo o que ia acontecer. Entregar a sua vida por nós. Não ficou preso pelo corpo. Olha, Deus não pode aceitar um corpo dilacerado. Se ficasse presa pela lã, ela ficaria com defeito, e Deus não pode aceitar oferta com defeito. Ficaria toda marcada pelos espinhos no arbusto. E Deus não pode aceitar um sacrifício imperfeito. E naquela oferta, só o chifre ficou preso. E ficou perfeito. Sem manchas. Uma figura de Jesus. E é por isso que muitos anos atrás, na mesma montanha, os fariseus desafiaram a Jesus. Disseram, você ainda não tem 50 anos. E você disse que viu Abraão? Eles erraram aí, ele não disse, eu vi Abraão. Na verdade, ele disse assim, Abraão me viu. O menor é abençoado pelo maior. Abraão me viu. E falaram, você ainda não tem 50 anos e já viu Abraão? Ele não disse isso, mas eles então torceram suas palavras. Ele disse isso. Antes de Abraão, eu sou. Uau, então eles ficaram irados e pegaram em pedras para poder apedrejá-lo, a Bíblia diz, porque conheciam a expressão eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus o seu nome, para que eu possa falar para Israel o seu nome, certo? Deus disse, diga eu sou. O que eu sou? Era Jesus falando na sarça ardente. E disse antes de Abraão, eu sou. Lembra o que ele disse? Abraão se regozijou em ver meu dia. Eu ficava pensando como é que Abraão se regozijou em ver o seu dia. Eu creio que naquele monte, naquela mesma montanha que Jesus falou com os fariseus, perto do templo, quando Abraão olhou e viu o cordeiro, Abraão também viu Jesus, profeticamente, pendurado na cruz. Porque a parte mais alta do Monte Moriá, certo? Se for a Israel, você vai ver que a parte mais alta passa pelo portão Damasco e vai até o Calvário. A parte mais alta do Monte Moriá é o Calvário. E Abraão, olhando para trás, viu a cruz. Jesus falou aos fariseus, Abraão se regozijou em ver meu dia. Amém? Eu creio que foi assim. E eu estava falando que, quando eles desceram da montanha, não menciona ali que Isaac desceu. Era como se Isaac tivesse morrido. E a primeira menção de Rebeca que casaria com Isaac, o filho amado, acontece. Por quê? Ela representa a igreja. 2 capítulos depois, o pai enviou seu servo confiável, o melhor servo, para encontrar uma noiva para o seu filho. Do que se trata isso? O Pai Celestial, hoje, depois de Jesus ter morrido 2000 anos atrás. Amém? Para todos os homens pelos seus pecados. Amém. Jesus ressuscitou, mas é como para o mundo ele não tivesse visto Jesus. O mundo diz que ele está morto. Não entendem a ressurreição, mas ressuscitou, amém, como Isaac. Não foi mencionado no final do capítulo 22, mas no capítulo 24 vemos o pai enviando o servo para encontrar para o seu filho uma noiva. E é o que está acontecendo hoje. Ah, que lindo! Lindo! Este servo é o Espírito Santo, um retrato do Espírito Santo. Amém. E todo o caminho de volta com Rebeca, tudo o que aconteceu ali com Rebeca, e amigas do seu lado e também os homens que estavam ali para proteger aquele servo, contava para Rebeca histórias sobre o filho amado. Ele falava o quanto o pai amava o seu filho, o quanto o pai deu tudo para o seu filho, o quanto o pai queria uma noiva para o seu filho. E nós somos a noiva. Por isso o Espírito Santo fala conosco. E Rebeca nunca tinha visto o seu futuro marido ainda. Amém? Mesmo assim, o amou. Só baseado no ministério daquele servo, falando sobre ele. Então hoje, da mesma forma, nós ainda não vimos, mas a quem não vimos, amamos. A Bíblia diz, amém? O amamos por causa do ministério do Espírito Santo, que o faz tão real para nós. Posso ouvir um amém?
O Pai te ama, sabia? Alguns têm essa ideia de que Deus quer apenas nos julgar, julgar os nossos pecados. Jesus é tão bom, Ele é o Redentor, Ele deu a sua vida. Não, amigo, o Pai enviou o Filho. O Pai também te ama. Jesus disse assim, o Pai mesmo te ama. Anos atrás, em 1937, na cidade de Oklahoma. Isso foi depois, sabe, dos dias de Grande Depressão. Havia um homem procurando trabalho e finalmente o encontrou. Um trabalho de trabalhar nas pontes de trem. Sabe aquelas pontes? Aquelas onde o trem passa por cima. Aquelas pontes, ok? E essa era em cima do rio Mississippi. E o trabalho daquele homem era muito simples. Simples de uma certa forma. Só apertar um botão era muito simples. Mas a responsabilidade era muito grande. Certo? Ele tinha que usar algumas alavancas, certo? E puxar. E aquela ponte, com todo aquele metal pesado, sabe? E eram toneladas e toneladas de equipamento pesado que era levantado apenas com uma alavanca. Ele estava feliz porque tinha um trabalho. Naqueles dias, era muito difícil encontrar trabalho. Seu nome era John Griffith. E aquele homem tinha um garoto que ele amava muito. Seu menino tinha 8 anos de idade naquela época. E um dia ele levou o menino para o trabalho. Para mostrar ao menino aquela ponte e também o rio. Para mostrar ao menino quando a ponte se levantava. Os barcos que passavam ali embaixo. Então, levaram comida. Ele amava o seu filho e preparou comida para ele. E então, levou o menino com ele. Durante o almoço, eles se assentaram em um lugar com boa vista e começou a falar para o garoto sobre todos os barcos que passavam por ali. Falava para o garoto a história daqueles barcos, de onde eles vieram, e os olhos do garoto ficaram grandes. Ele estava muito alegre e orgulhoso do seu pai, pensando que seu pai era o melhor homem do mundo. De repente, aquele homem ouviu enquanto comia o almoço. Ele ouviu, de muito longe, um som. Sabe, ele ouviu aquele barulho do apito do trem. Ok? O trem chegando. E ele então olhou o relógio e ele amava tanto o seu filho. Eu sei como é. Quando você passa tempo com a pessoa que ama, o tempo voa. Ele percebeu que tinha que voltar, certo? E puxar. E ele tinha muito tempo, certo? Ele ouviu apito bem de longe. E falou ao garoto, fique aqui, eu vou ali, e daqui a pouco eu volto. Fique aqui. Ele correu, e como de costume, ele tinha tempo, olhou para tudo e olhou para o rio Mississippi, ele olhou para ver se não tinha barcos vindo naquele momento, nenhum tipo de navio, e ele olhou para baixo, para ver se ninguém estava nos trilhos, e ele olhou para baixo onde estavam os mecanismos daquela ponte, onde as engrenagens estavam, e ele tinha mostrado para o seu filho aquelas engrenagens, sabe? E ficou chocado pelo que ele viu, ficou horrorizado porque viu o seu garoto que caiu entre as engrenagens. Ele pôde ver que o pé dele estava sangrando, e o que aconteceu é que o garoto teve medo, sozinho naquele lugar, quando o pai falou para ele ficar. Ele tentou seguir o seu pai, o pai não sabia, ele tentou seguir o seu pai, mas ele se perdeu e caiu entre as engrenagens. Agora, o trem estava vindo. E aquele homem, John Griffith, pensou, acho que eu posso correr até lá embaixo e me pendurar com uma corda e descer até o garoto. Mas ele pensou, bem, eu acho que não vai dar tempo. Ok? Porque naquele momento ele sabia que a ponte estava para cima. A ponte estava para cima e quer dizer que o trem ia cair. Tinha 400 pessoas neste trem que vinha de Memphis. Um trem que vinha de Memphis estava vindo. Não tinha tempo para fazer os dois. O que ele fez? 400 pessoas naquele trem. E o garoto lá embaixo. Exatamente onde a ponte ia descer.
Ele ouviu o garoto chorar, gritar pelo seu pai. Ele tomou uma decisão, não podia fazer os dois. Ele mataria 400 pessoas que ele não conhecia e depois dava uma desculpa, que vieram muito cedo e não viram o sinal, que a ponte estava aberta e deviam parar. Podia dar essas desculpas e salvar o garoto, ou matar o seu garoto e salvar 400 pessoas que não conhecia. Ele tomou aquela terrível decisão. Fechou os olhos, com a mão esquerda, chorando o tempo todo, e com a sua mão direita puxou a alavanca. Não ouviu mais o garoto. E a ponte desceu. O fato incrível é que ele estava ali com as lágrimas descendo e o trem passando por ele. Enquanto o trem passava, ele registrou a face das 400 pessoas, e algumas eram mulheres que estavam tomando o seu chá, conversando, crianças brincando. Ele podia ver dentro dos vagões, e o condutor olhava para o seu relógio. Um homem lia o jornal e ninguém ficou sabendo. Ele sentiu como se ninguém se importa. Eu acabei de dar o meu filho para que todos vocês pudessem viver. E assim está o mundo de hoje. Você pensa no coração do Pai. O mundo pensa que não é amado. Pensam que não receberam o maior sacrifício. Mas é nossa responsabilidade falar para eles as boas novas. Falar para eles que Deus os ama. Porque a maioria das pessoas ainda pensa que Deus está irado. Precisamos dizer que Deus as ama e que preço Deus pagou. Pois foi o Pai quem enviou seu Filho. Amém. Glória a Deus. Amém. Amo a última parte de Gênesis 24. Quando finalmente ela estava no camelo, Rebeca, ela viu Isaac no campo. Amém. A Bíblia diz que ela desceu do camelo. Não, ela não estava fumando um cigarro. A Bíblia diz que ela desceu do camelo. Ela desceu do camelo, mas no hebraico é muito mais lindo e os rabinos amam falar sobre isso. Certo? Como ela caiu do camelo. Quando ela ouviu, ela caiu do camelo. Amo isso. Sabe quem ajudou Rebeca a levantar? Os rabinos amam falar sobre isso. Foi Isaac. Isso é melhor do que qualquer novela, hein? Amém? Então, eu vejo que é uma figura de quando Jesus voltar. E a Bíblia diz que ela tinha pendente no nariz, pendentes de ouro e todo tipo de joias de ouro que o servo de Abraão deu. Leia a história. É o capítulo mais longo do livro de Gênesis. Por que é o capítulo mais longo do livro de Gênesis? Porque durante 2000 anos Deus tem preparado a noiva para o seu filho. Amém. E veja que para Deus, o mistério da igreja é algo muito especial para Ele. E você é parte disso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pertencemos à maior organização que todo o universo jamais viu. Amém. De anjos e principados e potestades e demônios e seres espirituais nos lugares celestiais só podem contemplar. Que obra de arte é essa? Amém? Quando ela caiu do camelo, o que era isso? O arrebatamento? Vamos ver Jesus no arrebatamento e ele vai nos arrebatar. Ei, o seu noivo celestial vai literalmente te tirar desse mundo. O que você acha disso? Que tal olhar no rosto daquele que não tem nenhuma mancha? Sabe, eu estou tão apaixonado agora, porque vocês estão olhando para mim. Então agora eu posso dizer, quando você olhar para Jesus, imagina vê-lo pela primeira vez. Aquele rosto que não tem nenhuma mancha, nenhuma ruga e nada semelhante. Já pensou nisso? Ele é totalmente amável. Não estou falando de algo físico, mas estou falando sobre seu caráter. Tudo o que você ama. Você diz, pastor, eu amo meu filho, isso que ele faz e aquele outro, eu o amo tanto. Mas sabe de algo? O seu filho veio dele. Do Senhor Jesus, por ele tudo foi feito. Ele te deu o filho, ele deu a personalidade, do jeito que ele queria que fosse, dentro do ventre da sua esposa. Amém? Tudo o que você ama nessa terra.
Qualquer ser humano que você ama, as características e tudo mais, todos vieram dele, porque o maior engloba o menor. Seu filho e também os seus amados e todo mundo que você ama, até mesmo o seu marido e qualquer que seja a sua característica, é somente apenas um reflexo das características daquele que é totalmente amável. Amém? Como Jesus é tão cheio de majestade, mas ainda é tão gentil e tão humilde, e a sua humildade não é do tipo que é severo, como por exemplo um escravo. Sim, ele é um servo, mas é cheio de majestade e tem algo que alguns dizem que ninguém é um herói para o seu escudeiro. O que quer dizer que o escudeiro naquela época cuidava dos cavalos e sabia tudo sobre a pessoa. E, mesmo que você fosse uma pessoa famosa no campo de batalha, ou uma pessoa famosa, não seria um herói para o escudeiro porque conhece todas as fraquezas, certo? Daí a expressão, ninguém é um herói para o escudeiro. Mas para os seus discípulos que viviam com ele dia após dia e viam tudo, certo ainda? No final dos 3 anos, ou 3 anos e meio, eles temiam fazer perguntas para ele, temiam falar as coisas que falavam entre si, falar com ele. Porque o respeitavam, havia uma honra, sabe? Nos momentos mais íntimos, ele era real. Amém? Ele falava 2 palavras, siga-me. E homens fortes e corajosos, pescadores, deixavam tudo o que tinham e o seguiam. 2 palavras que a marinha copiou, siga-me. Homens fortes deixavam tudo e o seguiam. Será que falava assim? Você quer me seguir? Será que você pode considerar isso? Siga-me e deixavam tudo. Que homem! Como posso descrever esse homem? Como posso descrevê-lo? As suas orações eram curtas e não as orações dos religiosos que amavam as longas orações que Jesus condenou, mas ele não condenou as curtas orações. Ele disse, os fariseus fazem longas orações porque amam ser vistos pelos homens. Mas ele não. A sua mais poderosa oração, e nós podemos concordar que foi quando ele falou, Lázaro, sai para fora, quando ele já estava morto depois de 4 dias. Certo? E ele falou somente 4 palavras, Lázaro, sai para fora. Em hebraico ou aramaico, Eliezer, comi. Só 2. Ele mencionou Lázaro porque havia muitos mortos ali. Se ele falasse só sai para fora, todos sairiam. Então ele mencionou Lázaro. E que homem! Ele chorava, mas ainda era forte. Ele chorou, mas ainda fez um milagre. Ele ficou irado. Alguns pensam que cristão não pode ficar irado, certo? Ele ficou irado quando ele viu os fariseus e havia um homem com a mão mirrada. E Lucas, porque ele era um médico, e ele também era um gentio, e foi o único gentio que escreveu a Bíblia, ok? Na verdade eram secretários, porque o Espírito Santo escreveu, mas... E ele era gentil e também era um doutor, e quando ele escreveu, ele disse que era a mão direita que estava mirrada. E a mão direita é o quê? É a vida da pessoa. Não podia trabalhar. Jesus chamou, mas os fariseus disseram, há 6 dias, sabia? Que vocês devem vir e ser curados, não no sábado. Jesus ficou irado pela dureza dos seus corações. Foi uma ira porque ele os amava, e ele pôde ver que eles estavam tão cegos. Não podiam ver o amor de Deus. Eles eram religiosos, mas não queriam relacionamento. Não sabiam quanto Deus os amava e como ele queria curar aquele homem. Ele ficou irado com a injustiça. Estamos irados? Como cristão eu não fico irado. Você é muito light. Não use isso como desculpa dizendo que é cristão. Você fica irado com a injustiça? Jesus ficou. E não havia pecado na sua ira. Às vezes ficamos irados de forma egoísta. Não é? Deus é tão bom. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Hoje. E eu quero que saiba que o Pai te ama. Jesus disse assim, o Pai mesmo te ama. Agora, voltando a Isaías. Muito bom. Isaías 59. E o capítulo termina no verso 21. Mas olha o que acontece quando nós oramos no Espírito, oramos em línguas, e a palavra vem na nossa boca, e por falar nisso, orar em línguas, somente acontece na graça. E eles tinham os outros dons do Espírito Santo, certo? No Antigo Testamento. Mas o único dom do Espírito Santo que não estava presente no Antigo Testamento é o orar em línguas. Foi um dom único para a graça e para essa dispensação. Então tem algo muito especial sobre orar em línguas.
Não dá para orar em língua e ser legalista. Orar em línguas é algo da graça. São línguas da graça, o Espírito da graça. Posso ouvir um amém? Por isso, quando oramos em língua, algo acontece. No próximo capítulo, e se você olhar nos rolos originais, não haviam capítulos. Você pode olhar nos rolos originais do Mar Morto em Jerusalém e ver o rolo de Isaías, que foi guardado 2000 anos atrás, quando encontrado. E o livro de Isaías está ali, mas você não vai ver nenhum capítulo. Mas deixe-me falar isso. Os homens colocaram capítulos, mas colocando os versos juntos. Se você falar em línguas, falar no Espírito, algo vai acontecer com você. Levanta e resplandece, pois já brilha a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Mas alguns dizem que esta promessa que está aqui em Isaías capítulo 60 é somente para o milênio. Bem, vamos continuar lendo. Ok? Olha para o versículo 1. Levanta e resplandece, mas no verso 2 diz que as trevas cobriram a terra. Durante o milênio não haverá trevas. Tudo vai ser luz. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Não haverá doença nem enfermidade durante o milênio. Amém? Mas aqui diz, as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, e eu creio que isso é algo espiritual, um tipo de opressão, algo pesado. Trevas cobriram a terra. Para onde você olhar, só há trevas. Me parece que quanto mais a pessoa é estudada, pior fica. Moralmente. Amém? Quanto mais eles sabem da ciência, mais usam para a destruição. Amém? Eu sei que tem muita coisa boa acontecendo, mas não tem sido divulgada. E aqui diz que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Sobre ti aqui é o seu povo. O Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Quando você ver essas coisas, alegre-se, nós estamos no ano do jubileu, amém? Amém. Não é para o mundo, mas para nós. Então, quando o Senhor virá sobre nós e a sua glória será vista, sobre nós, quando as trevas cobrirem a terra e a escuridão os povos. Então é hora de se alegrar. São sinais para nós que Deus vai fazer grandes coisas aqui. As bênçãos sobre nós, a glória sobre nós vai brilhar tanto que o mundo verá. E o mundo vai ver que a única resposta que tem está na igreja de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Continua, dizendo no verso 3, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Haverá salvação, os seus filhos virão de muito longe. Mães, enxuguem as lágrimas, teus filhos virão de longe, também tuas filhas. Não importa se estão desviados, não importa quão longe estão, e se eles ainda não são salvos, eles virão, Deus disse, durante esse tempo de avivamento, durante esse tempo do derramar da glória de Deus sobre o seu povo. E no verso 5 continua dizendo, então o verás e serás iluminado e o teu coração estremecerá e se alargará. Eu amo essa expressão, mas não temos tempo para falar essa expressão. Seu coração se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas dos gentios virão a ti. Algumas traduções diz que as nações virão a ti e as riquezas das nações virão a ti. Vamos ter provisão financeira também nesses dias. Tiago diz, entesouraste. Estava falando às pessoas ímpias que não pagavam. Sabe o salário dos trabalhadores? Tiago diz, entesouraste para os últimos dias. E nos últimos dias Deus disse que Ele vai dar para aquele que é mau, pecador, um castigo e vai transferir a riqueza para aqueles que são bons aos seus olhos. É a transferência de riqueza para o povo de Deus. Perguntaram uma certa vez para Jesus, em Mateus 24, vamos ver, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus falou a eles, é uma das mais longas pregações do Senhor Jesus Cristo. E ainda, alguns dizem que é opcional crer na profecia bíblica ou não. Foi uma das mais longas, além do Sermão da Montanha. Uma das mais longas, devo falar assim, foi uma das mais longas respostas à pergunta. O Senhor queria que soubéssemos disso. A pergunta veio. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo vai ser destruído. E olha, alguns 40 anos depois que ele falou, a legião romana veio e destruíram o templo. Queimaram o templo, não ficou uma pedra sobre a outra. Quando vamos a Israel, podemos ainda ver as pedras lá embaixo. Não ficou pedra sobre pedra, tudo aquilo ficou bem plano. Não sobrou nada. Os prédios ali são posteriores.
Nada que foi feito naquela época ficou naquele lugar, só lá embaixo. E não são muitos lá embaixo. Viu? Joséfo, o historiador judeu, nos fala que Tito, o imperador que liderou, que foi o comandante dos exércitos da legião romana, que atacou Israel, deu uma ordem muito específica para os seus homens, para os seus capitães: não destruam o templo. Ou seja, não derrubem as pedras, certo? Mas Joséfo diz que houve um tumulto e as pessoas ficaram loucas. Os soldados viram a riqueza do templo e quando eles viram o ouro das colunas e tudo mais, que começou a derreter. Quando o ouro do templo começou a derreter, ele entrou nas pedras. Então, eles derrubaram as pedras para pegar o ouro. O general Tito era filho do imperador. Ele disse: não derrubem as pedras. O filho, se olharmos no natural, filho do carpinteiro, se assentou no Monte das Oliveiras e disse: não ficará uma pedra sobre a outra. Quem acertou? Em suas palavras, você pode confiar. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora, vamos continuar. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Certo? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? 3 perguntas. Quando serão essas coisas, quando as pedras forem derrubadas no templo? Número 2, e que sinal haverá da tua vinda? Não o arrebatamento, não sabiam do arrebatamento. A primeira vez que o arrebatamento é mencionado vai ser no final dessa semana, essa semana aqui, quando ele foi crucificado. No final daquela semana eles estarão no Monte Sião, a parte mais alta do Monte Sião, que é o cenáculo, e é tão lindo ver a tipologia ali, certo? E Jesus falou para eles: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o arrebatamento. E Deus mostrou a Paulo: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, morreremos, mas seremos transformados. Num piscar, algo rápido, certo? Num piscar de olhos, no momento, todos seremos transformados. E o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Amém. Estão ouvindo, igreja? Vamos continuar. Bem, a pergunta foi feita: quando serão essas coisas? Os sinais da tua vinda, da segunda vinda, não do arrebatamento. No arrebatamento ele vem para sua noiva. Amém. Mas a sua vinda, a segunda vinda, será para Israel, a nação de Israel, que sofrerá muita coisa. Então ele responde a primeira pergunta, amém, e depois, quando serão essas coisas, ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ele diz: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Estamos ouvindo isso agora? Amém? Ele está falando a respeito do nosso tempo. Amém? E depois disso ele fala no verso 9 sobre os judeus que ficarão depois do arrebatamento. Amém? Pela expressão vós. Sabemos que são judeus porque alguns ficam assustados quando leem isso, pensando que está falando aos cristãos, mas não é isso, é para os judeus. Porque os discípulos judeus estavam perguntando a respeito do templo. Sua resposta foi uma resposta para os judeus, e é lógico que podemos aprender com isso. É também para nós, amém? Mas principalmente para os judeus discípulos e crentes que serão salvos durante o reinado do anticristo nessa terra. Depois do arrebatamento, o pior vai acontecer. Está me ouvindo? Amém? Vai haver um avivamento do Império Romano e essa é outra mensagem. Mas aqui, escute isso, ele fala a respeito dos sinais. Olha só, que a vossa fuga não aconteça no sábado. Como orar sobre isso? Certo? Fujam para as montanhas. Para nós, os crentes, fugimos para a montanha do favor, que não é uma montanha. Certo? Então escute, igreja, não está falando sobre nós, mas sim, fala de sábado, das montanhas, as montanhas de Petra, na Jordânia. Ele falou: fujam quando vocês virem os exércitos. É uma profecia que ele está falando. E olha bem, Joséfo fala que nenhum cristão morreu durante o ataque de Roma, porque eles se prepararam, porque Jesus tinha avisado. E quando viram os romanos, os exércitos de Roma chegando, deram para eles uma chance para saírem, fugirem. Mas alguns ficaram para lutar. E todos os crentes saíram. Se lembraram do que Jesus disse. E eles foram para a região da Jordânia. Petra,
Jesus disse, sobre o nosso tempo ouvireis de guerra e rumores de guerra. Não vos assusteis. Não sei porquê. Não ouvimos o que ele disse. Não vos assusteis, ele disse. Não vos assusteis. Quando isso acontecer no mundo, não vos assusteis. Na verdade, deveríamos nos alegrar quando as trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos. Amém? Deus disse para se alegrar, porque eu vou surgindo sobre ti, e a glória do Senhor será vista sobre ti, vista pelos gentios e descrentes. Amém? E ele diz, não vos assusteis. Em outra tradução diz, não temais, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Alguns dizem, a nação contra a nação. Pastor Prince, o fim está chegando, mas ainda não é o fim. Leia o que ele disse. Mas isso vai acontecer sim. Talvez uma terceira guerra mundial, não sabemos. Podemos ver antes do arrebatamento, o arrebatamento acontecer, ora vem Senhor Jesus, amém? Amém? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, pragas e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores, mas não é o fim, é o princípio. Nós talvez vamos ver isso e na verdade já estamos vendo. Amém? Nos aproximamos do fim, igreja. E a palavra dores aqui, o princípio de dores no grego, é a palavra para parto. Uma mulher que passa pelas dores de parto. Não quero usar a palavra dor, mas são dores de parto, a dores do nascimento. Amém? Porque as mulheres já foram livres da maldição. Amém? As mulheres foram remidas da dor e da maldição. Ter filho não é uma maldição. Hey, antes de Adão cair, Deus disse, sede frutíferos e multipliqueis. A maldição era, com dor então terás filho. Esta era a maldição, mas Cristo levou a maldição sobre si. Na cruz, e as mulheres foram remidas da dor do parto. A dor do parto. Creia em Deus para isso. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Então, tudo isso é o começo das dores, dor de parto. E o que ele está dizendo é literalmente, quando vê tudo isso acontecer, é que ele está preparando um novo mundo. Amém? Onde o filho vai reinar, mas vai piorar e piorar. Mas antes disso vai acontecer um período de 7 anos da ira de Deus. E nós não vamos estar aqui porque a Bíblia diz que não fomos chamados para a ira, mas para obter salvação através de Cristo Jesus. E aquele tempo vai ser de ira. Mas nós seremos arrebatados. Se você é mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, tudo bem, eu vou sair primeiro. Amém? E o resto de vocês? Quando chegarmos lá, vamos estar todos juntos e eu vou perguntar, agora crê? E todos que se levantaram contra a graça, agora você sabe. Mas eu te falo isso, sabe? Ninguém é merecedor dessa glória. Alguns dizem até, você tem que se preparar para o arrebatamento, você tem que estar pronto, você tem que ser muito santo e quase que, sabe? Até mesmo se qualificar para o arrebatamento. Não, é pela graça o arrebatamento. É a redenção do nosso corpo, pago pelo sangue de Jesus. É só tomar posse dessa bênção. A redenção do nosso corpo, só isso. Você não pode ser salvo espiritualmente, ou seja, o seu espírito salvo pela graça, e depois ser salvo no seu corpo pelas obras. Não, 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 não. O arrebatamento é só o seu corpo sendo salvo. Vamos ter um corpo que não envelhece e nunca vai ter nenhum tipo de rugas mais. Glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus. Amém. E um corpo que nunca mais, nunca mais, nunca mais vai sofrer doenças. Não vai ter endoscopia, nem colonoscopia. Não vamos olhar mais coisas no corpo que nunca deveríamos olhar. No lugar onde o sol nunca brilha. Tudo isso vai passar, aleluia. Vamos ter um corpo glorificado. E vai ser um corpo. Não vamos ficar flutuando como se fôssemos um fantasma. Eu não vou flutuar para a sua mansão e não vou flutuar para lugar nenhum. Glória a Deus. Por favor, fale para o pastor Mark que é a esperança. Amém? É a nossa esperança. Agora, há dores de parto. E se eu entendo corretamente, me ajude. Quando o bebê está para nascer, certo? As contrações começam a ficar pior, mais perto. Não sei se percebeu isso. Foi um eclipse, um terremoto, e mais um terremoto, e mais um terremoto. Todo tipo de coisa louca como rumores de guerra. Rumores de guerra. Também guerras. Nação contra nação. Reino contra reino. Certo? Terremotos. Você acha que estamos tendo mais terremotos? Ultimamente? Uns grandes? O arrebatamento vai acontecer. Agora, por que o jubileu? Vou te falar. Ok? Deus disse para estabelecer festas. Em Levítico 23 você vai encontrar todas as festas de Israel. Jesus morreu durante a festa da Páscoa. 3 dias depois seria a festa das primícias. Jesus ressuscitou nas primícias.
50 dias depois seria o Pentecostes. Deus enviou o Espírito quando se cumpriu o dia de Pentecoste. E aquilo aconteceu antes. Alguns meses antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah aconteceu, que é o ano novo do povo de Israel, certo? E o ano novo aconteceu só alguns dias atrás. Sabia que na quarta às 6 da tarde foi Rosh Hashanah, o ano novo, celebrado até sexta-feira às 6 da tarde? Foi o Rosh Hashanah. Olha isso. Este ano é o ano de jubileu para nós. Mas o ano novo deles começou na quarta. Agora, deixe-me falar isso. Deus também trabalha com nosso calendário. Calendário gregoriano. Olha isso. Depois de 2000 anos que Jesus disse isso. No relato de Lucas deste episódio, certo? Nós lemos em Mateus, mas no relato de Lucas diz assim, que Jerusalém seria pisada pelos gentios de 70 depois de Cristo. Foi o que Jesus falou, que os romanos viriam gentios e não judeus. Então, a cidade de Jerusalém seria pisada pelos gentios? Escute. Até o tempo dos gentios se cumprir. Então, desde o ano 70 até agora, romanos, os bizantinos, até os mamalucos e até chegar agora, até o reinado dos turcos. E finalmente, General Allenby, 1917. 11 de dezembro. Entrou ali sem atirar uma vez. E Jerusalém foi liberta. Escute. O chamado foi feito. General Allenby cria na profecia bíblica que o chamado foi feito para o povo voltar para a terra, o povo judeu. Mas muitos estavam confortáveis em toda a Europa. Confortáveis. Imagina se tivesse voltado. Não teriam passado por Hitler e sua maldade. Ok? Ele chamou. Agora, olha isso. 1917. Não tem nada especial em termos de Israel naquela época, então. Se olharmos no natural, mas se eles conhecessem a profecia bíblica, tinham que ter voltado. Deus deu uma chance para eles em 1917. Eu creio que era o ano de jubileu. O jubileu é 50 anos, certo? A cada 50 anos o jubileu. 50 anos depois de 1917, o que aconteceu? 67. 1967, a Guerra de 6 Dias. E depois de 2000 anos que Jerusalém foi pisada pelos gentios, no ano 70 depois de Cristo. E na Guerra de 6 Dias, que não tem nenhum paralelo nessa guerra na história da humanidade, exceto por Josué e as muralhas de Jericó. 6 dias rodearam a cidade e no 7º a possuíram. Na Guerra de 6 Dias, no 7º, Jerusalém voltou para as mãos dos judeus. Depois de 2000 anos. Jesus disse que isso aconteceria. Mas não tomaram posse total. Por quê? Porque só vão possuir quando conhecerem a justiça pela fé. Porque rejeitaram ao Senhor Jesus como uma nação. Vai chegar o dia quando todo Israel será salvo. Amém? Você está me ouvindo? Olha isso. 50 anos, desde 1967. Agora adiciona 50. Chega a 2000. Uou! 2017, não é isso? Este ano. Então não tem desculpa. Não devia ter vindo para essa igreja. Amém? Agora você sabe. Este é um ano profético. Algo vai acontecer. Estamos vendo as dores de parto. Dores como nunca antes. Amém? E olha isso. Neste ano, quando foi Rosh Hashanah, só alguns dias atrás. Eu não sabia de nada disso até domingo passado. Alguém me disse que Yom Kippur, que é o dia da expiação, aconteceu no primeiro dia que eu preguei na Alemanha. E entenda isso, eu não pensei na questão da reforma de Martinho Lutero, isso não estava na minha mente. Eu não programei isso, eles me convidaram. Eles organizaram para que eu pregasse no dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Agora espera, por que isso é importante? Por quê? Porque vamos ver em Levítico 25, aqui fala da trombeta e o que acontece quando há o jubileu em Israel, naquela época. No mês 7º ao 10 do mês para passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Yom Kippur, farás passar a trombeta, que é exatamente no dia, certo? Eu estou muito feliz. Eu vou pregar naquele dia e descobri domingo passado. Deus sabe disso que eu descobri domingo passado. Eu vou pregar na noite, exatamente às 6 da tarde, quando celebram Yom Kippur em Jerusalém,
estarei na Alemanha e eu vou pregar. E é a celebração de 500 anos da Reforma. Vão celebrar como uma nação, porque Martinho Lutero era alemão. Foi ele que pregou a graça como ninguém jamais fez. Naquela época, Deus deu a ele a revelação que o justo viverá pela fé, e pela fé o justo viverá. Amém? Você não é justificado pelas obras da lei, nem por sacrifícios e coisas assim. Se você assistir a história de Martinho Lutero, você vai ver nos filmes que fizeram. Tem isso na internet. Amém? Você vai aprender coisas tremendas. Por exemplo, ele era professor das línguas originais, ele conhecia o hebraico, ele conhecia o grego. E um dia ele estava tão maravilhado com... meu tempo acabou. Eu preciso terminar, ok? Deixe-me falar isso. São tempos tremendos que vivemos. Estamos vivendo os dias em que a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar. Amém? E olha o que acontece. A trombeta do jubileu não soa no Rosh Hashanah, não soa no Pentecostes, mas no dia da expiação. Que vai ser nessa próxima sexta. E eu vou estar pregando exatamente naquele momento. E eu não creio que é acidente. Me sinto tão pequeno. Me sinto muito maravilhado, sentindo, uau, porque o Senhor escolheu um garoto de Singapura, de um pequeno vilarejo, para ir para a Alemanha. Amém? Para pregar esse evangelho. Fico maravilhado. Eu falei para minha esposa que existem testemunhos que vêm da China e de outros lugares sobre pessoas viciadas e como eles estavam até entorpecidos. Um dia eu vou ler esse testemunho. E o pastor Mark foi ali recentemente, ele voltou. Como estavam entorpecidos assistindo televisão, e tem muitos canais de televisão na China. Aquele cara derrubou o controle porque estava drogado. Muito entorpecido. Embriagado também. O controle caiu e mudou o canal onde eu estava pregando. Agora, na China, quando eu prego, é legendado. Certo? E foi importante. Ele foi salvo. Ele foi liberto. Hoje ele e a esposa servem ao Senhor na igreja. Me sinto tão pequeno quando eu vejo isso. Porque o Senhor usou meu programa. Muitos outros programas lá. Muitos bons pastores. Amém. Há uma outra pessoa, na América, que estava muito bêbada e também viciada. Ok? Isso está no livro. Capítulo 6, Graça Gloriosa. Aquele devocional. E essa pessoa estava também assistindo televisão. E ele mudava o canal e eu vi o meu programa. Drogado. E ele então não queria ouvir nenhuma pregação, certo? Tentou mudar o canal e não conseguiu. Ele foi liberto e ele foi também salvo. Amém? E eu me pergunto o que Deus está vendo na pregação. Sou cheio de falhas, não sou perfeito. Ore por mim. Amém? Mas mesmo assim Deus me escolheu dessa pequena nação para impactar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Amigo, eu creio que Deus quer que o mundo conheça o amor do Pai. Há tantas mensagens, não fique confuso com a internet. Não fique confuso e nem com medo. Se há medo e preocupação e tudo mais, você leia meu livro. Viva uma vida tranquila. Amém? Eu estou convicto que vai ser um livro, quando você lê, você vai ser lavado. Amém? Comece a ler. E até eu, quando começo a ler, fico maravilhado, porque começo a lembrar de coisas que tinha esquecido e é um refrigério. Meu capítulo favorito é chamado Aquietai-vos, como Jesus suou sangue. O outro capítulo é sobre paz na consciência. Se você não tiver paz na consciência, não pode se livrar das preocupações. Amém? Quando estiver rodeado de preocupações, passando tempo na internet, vá ao livro. Leia um capítulo por dia. Amém? Vai descobrir que vai te limpar. Amém? Glória a Deus. Algum espiritual vai dizer, bem, pastor Prince, eu só quero ler a Bíblia. Porque o Senhor deu mestres. Deus escolheu assim. Amém? Para que muitas vezes a palavra de Deus seja explicada de uma maneira tal que você possa entender pelas pessoas que ele escolheu, e é um dom ministerial. Está me ouvindo, igreja? Mas quando ler, escute a unção. Quando ler qualquer coisa, até os meus livros, se não dá testemunho e traz medo, então não é de Deus. Mas se fala da Bíblia, eu te dou as escrituras, eu só sou um mestre te explicando, e Deus colocou mestres no corpo de Cristo. Então não seja orgulhoso, só ler a Bíblia parece um orgulho. Não escuto nenhum homem, só a mim mesmo, e começa com essas loucas ideias. Gasta tempo lendo olho por olho, dente por dente e diz amém. Sabe? E começa uma nova religião, chamado profeta fulano de tal, só porque leu a Bíblia sozinho. Não, não.
Deus levantou mestres no corpo de Cristo, então seja humilde. Amém? Amém? Viva uma vida tranquila, glória a Deus. Dê Jesus a glória, por causa do tempo, temos que terminar. Amém. Igreja, pode esperar, estamos vivendo um tempo maravilhoso, que vai ser bom para a igreja e ruim para o mundo. O mundo vai piorar, piorar e piorar. E eu realmente creio com toda a convicção que somente haverá esperança no corpo de Cristo. E olha aqui para mim. Desde que a igreja do Senhor Jesus esteja aqui, a corrupção maligna não vai ficar tão ruim. Nem pode. Por isso, nos odeiam. Pensam que estamos impedindo o movimento de progresso, quando estão regredindo ao livro de Gênesis. É a mesma história sempre e sempre. Certo? Nós somos o sal que impede a corrupção, somos a luz iluminando as trevas. Mas quando acontecer o arrebatamento, pode imaginar o pior acontecendo? Por que você acha que o anticristo, que agora pode ser um homem, está vivo e já adulto, mas não pode se manifestar? Porque vocês ainda estão aqui, glória a Deus. Amém, você é o sal, você é a luz e você sabe como orar. Então, ele não se manifesta até o arrebatamento acontecer e então se manifestará. Amém? É melhor parar aqui, certo? Glória a Deus. Ok. Aleluia, dê a Deus glória. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça aqui neste lugar. Lembre-se, o Pai te ama. O Pai mesmo te ama. Quando se sentir só e com medo, lembre-se disso. Ele sabe dos fios de cabelo da sua cabeça. Ele te ama, se importa com você. Quero que saiba que este mesmo Deus que te ama e se importa com você, você talvez não conheça. Hoje ele te trouxe aqui para te salvar. Hoje você está assistindo isso porque ele quer que você seja salvo, amado, abençoado. Se esse é você, então, faça essa oração comigo. Eu vou te ajudar. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por abrir os meus olhos ao teu amor. O quanto tu me amaste. E como eu não sabia, Senhor. Eu vivi minha vida como se o Senhor não tivesse sacrificado teu filho. Mas te agradeço pelo teu grande amor por mim. Obrigado por enviar Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. E te agradeço que o sangue de Jesus me limpa dos pecados. Tu ressuscitaste dos mortos. E vencendo a morte foi derrotada. A morte não tem mais vitória. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Vou ficar esperando o arrebatamento. Vou ficar esperando a vinda de Jesus por mim. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Fique em pé, glória a Deus. Levante as suas mãos aqui neste lugar. Vou te abençoar. Glória a Deus, obrigado Jesus. Que o Senhor te abençoe nesta semana, a você e seus filhos. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, com bênçãos de Deuteronômio 28. Bendito é o teu ventre, bendito ao sair, bendito ao entrar. Bênçãos até nas lutas e tribulações. O inimigo vai sair por um caminho contra ti e fugirá por 7. Que o Senhor te abençoe e te coloque como cabeça e não cauda. Que o Senhor te abençoe e esteja por cima e não por baixo. Que o Senhor te abençoe e te dê vitória em todas as lutas. E que tenha vitória sobre todos os ataques do inimigo. Que o Senhor te abençoe com força e poder. Que o Senhor te abençoe com revelação e sabedoria. Que o Senhor te abençoe com proteção para você e seus amados durante essa semana. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e todo o povo diga, amém. Conheça o Pai, conheça o amor que Deus tem por você. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.